Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou a Eide e esse é o Manual do Dia a Dia. E hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Pânico. Bem, hoje nós vamos trazer mais um vídeo do quadro Vamos Falar Sobre Isso, que é um quadro onde eu vou trazer assuntos mais sérios, assuntos que a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Pânico. Pra quem perdeu, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu falei sobre a depressão, respondi algumas perguntas que me fizeram no Instagram sobre depressão, que é algo que eu me trato, é uma doença que eu tenho, e a Síndrome do Pânico também me acompanha há uns 5 anos. Então, como eu tenho um pouquinho de conhecimento de causa, eu vim trazer esse assunto aqui pra gente debater um pouquinho. Pra quem não sabe, a síndrome do pânico, ele é um transtorno de ansiedade. É um tipo de transtorno de ansiedade. Se eu abaixar um pouquinho a cabeça, é porque eu tô lendo aqui, que algumas coisas eu separei pra ficar mais claro pra vocês, né? Então, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que ocorre em crises inesperadas. Então, assim, são crises com diversos sintomas que eu vou explicar, tá? Quem sofre com o transtorno de pânico sofre crises de medo de modo recorrente e inesperado. Lembrando, como eu disse no vídeo sobre a depressão, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu sou paciente. Então o que eu vou falar aqui no vídeo é o que acontece comigo, tá? São as coisas que eu sinto, que eu descobri ao longo desses 5 anos com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, pra quem não sabe, é um transtorno de ansiedade. Ela vem do nada. Não tem uma causa específica, não tem uma hora pra acontecer, você não percebe às vezes que ela tá acontecendo, ela simplesmente acontece. Começa com medo de coisas que às vezes nem vão acontecer. Ela não tem, nunca foi determinado um motivo, uma causa específica pra isso. Mas alguns fatores podem piorar esse quadro. Genética pode ser um deles, não pode ser que se algum familiar seu tenha, você herde isso, mas você pode ser a primeira da família a ter. Carga de estresse muito forte, temperamento explosivo, tudo isso pode acarretar a você vir a desenvolver a síndrome do pânico. No meu caso, foi uma série de fatores. Eu tive uma infância muito atribulada, adolescência também. Pai alcoólatra, violento, que é assunto pra um outro vídeo, se vocês quiserem eu trago. Eu saí de casa muito cedo, eu sofri 2 relacionamentos abusivos. Então o meu sistema nervoso, o meu corpo, ele sempre esteve em estado de alerta. Então eu nunca descansei, eu nunca relaxei. Então há 5 anos atrás, quando a minha vida se estabilizou, quando eu realmente estava num ponto estável da minha carreira profissional, da minha vida amorosa, minha vida pessoal, tava estável comigo, a minha cabeça não entendeu isso. Então ela continuou em estado de alerta. Então, em vez de eu descansar, eu adquiri esse síndrome do pânico. A minha primeira crise veio quando eu tava sozinha em casa. Você começa a sentir as mãos suando, você começa a tremer o corpo inteiro, falta o ar, você sente a sensação de como se fosse uma bola na garganta. Era como eu descrevia, a minha garganta fechava. A sensação era como se eu fosse ter um infarto ou um derrame. Era mais ou menos isso. E eu cheguei a desmaiar na primeira crise, então eu não sabia o que era. E o que acontece com muitas pessoas que têm a síndrome do pânico? As crises começam a aumentar porque você tem medo de ter medo. É até difícil de explicar, mas você tem medo daquilo acontecer de novo, e o medo daquilo acontecer de novo vira uma bola de neve na sua cabeça e você acaba tendo outra crise. É mais ou menos assim. Os sintomas, eles podem durar, assim, o ápice da crise dura uns 20, 25 minutos. Só que você pode estar tendo sintomas, ficar tendo sintomas por mais de horas. Eu já cheguei a ter uma crise que durou o dia inteiro. Deu ter aquele ápice, aqueles sintomas muito fortes, e depois eu simplesmente ficar com o corpo ruim, ficar tendo aquela falta de ar, aquele cansaço no decorrer do dia. Você tá cansado, teu corpo cansa porque ele entra em modo de alerta, então você quer sair correndo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você não consegue fazer nada porque você se trava. Depois você cansa, você quer dormir, só que a sua cabeça não para de pensar. Então, quando eu soube que eu precisava buscar tratamento, isso vai acontecer na maioria dos casos. Quando você tem essa primeira crise, você acha que você tá com um aneurisma, você acha que você tá infartando, que você tá tendo um AVC, você passa 1000 coisas pela sua cabeça, porque realmente os sintomas físicos são parecidos
parecidos com N doenças. Antes de procurar uma ajuda com psiquiatra, eu fui descartar todos os motivos físicos. Então eu fui no endócrino, eu fui no neurologista, eu passei no cardiologista, eu fui quase todas as especialidades médicas. E eu não tinha nada. E essas crises começaram a ficar persistentes. Elas começaram a vir cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. E aí eu percebi que tinha realmente algo errado. Por quê? A crise de pânico é diferente da síndrome do pânico. Às vezes, se você passou por algum estresse muito forte, a perca de alguém querido, ou um acidente, alguma coisa que te machucou demais, você pode ter uma crise. Mas se ela veio uma vez e nunca mais voltou, é normal, porque é o nosso corpo descarregando alguma energia. Só que se essas crises se tornam frequentes, você começa a ver que você já foi em algum médico, né? Nos médicos você não tem nada e as crises não param, é hora de procurar um psiquiatra. Porque o tratamento consiste em tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Então, é remédio e terapia. Diferente da depressão, que eu disse que se estabiliza, mas não tem cura, a síndrome do pânico tem cura. Você pode se curar da síndrome do pânico, tá? Então, normalmente, se você tem os dois, como eu tenho, você curando a síndrome do pânico, você pode estabilizar a depressão. Não necessariamente você vai ter os dois. Tem pessoas que têm um e não têm o outro. Infelizmente, eu tenho os dois. Mas, estabilizando um, né? Curando um, eu posso estabilizar o outro. Chega uma época, na verdade, na minha vida chegou essa época, né? Chegou uma época que eu não conseguia sair de casa. Por quê? Eu queria evitar as pessoas, eu queria evitar lugares lotados, barulho, todos os lugares onde já tinha tido crise. E nessa fase da vida eu já tinha tido crise no meu trabalho, dentro do ônibus, na rua. Eu tive crise na rua. Então eu não queria. Chegou uma época da vida, eu ia no mercado comprar pão, que aqui na rua de cima de casa, eu abria o portão, olhava pra rua, fechava o portão, voltava pra dentro de casa. Eu só saía acompanhada, eu só saía de casa pra ir ao médico. E tinha que ser acompanhada. Eu não saía sozinha mais. Porque eu tinha medo de crise. É aquilo, você fica refém das crises. Porque aquele medo de acontecer de novo te impede de fazer tudo. Então eu deixei de ser quem eu era. E isso se estendeu por uns bons anos. Eu indo, desanimando, querendo fazer uma coisa, não fazendo. Até que há alguns meses eu tô começando a voltar a ser quem eu era. Hoje eu já consigo sair sozinha. Não consigo ficar muito tempo fora de casa sozinha, mas já consigo sair. Já consigo ter um controle melhor de fazer as minhas coisas. Eu já sei quando uma crise vem. Chega uma hora que você já começa a perceber os sintomas e você já consegue ter controle sobre ela. Óbvio que eu faço tratamento com medicação e isso ajuda muito. Só que você já começa a ter controle sobre o seu corpo. Então, assim, eu vou dar umas dicas que eu fiz e que me ajudaram. E que pode ser que se você que tá me vendo passa por isso e o tratamento ainda não tá fazendo efeito ou você ainda não foi buscar uma ajuda profissional, pode ser que essas dicas te ajudem. A primeira de todas é a respiração. Por quê? O que acontece quando nós temos uma crise? A primeira coisa que afeta é a respiração. Nós começamos a hiperventilar, que é aquela... A gente começa a ter falta de ar e tenta buscar o ar. Então, quando você não estiver tendo uma crise, começa a trabalhar sua respiração. Conta até 5, inspira e expira contando até 5. Que isso vai ficar automático. Quando você tiver crise, vai ser automático. Isso ajuda muito, porque você começa a trabalhar a respiração e você não começa a ofegar. Que aí não começa a faltar ar, que se você começa a hiperventilar, né, falta o oxigênio e é onde você pode desmaiar. Foca a sua atenção em alguma coisa. O que me ajudou? Música. Eu não saio mais de casa sem os fones de ouvido e sem as minhas músicas favoritas no meu telefone. Quando eu sinto que eu começo a ter um indício de alguma crise, a mão começa a suar, ou eu começo a tremer, eu sinto que a respiração começa a ficar difícil, eu coloco as minhas músicas, eu fecho o olho e eu respiro. E eu foco só na música. Eu tento tirar o foco dos sintomas. E isso tem ajudado também a passar pelas crises, a conseguir viver. Esses dias eu tava dentro do ônibus e a minha cabeça começou a doer, a mão começou a suar, eu pus a música, eu fechei o olho, eu esqueci que eu tava dentro do ônibus. Foram frações de segundos que me fizeram voltar ao controle do corpo. E isso ajuda muito. No começo é difícil. Então, o que eu indicaria? Enquanto você tá buscando ajuda profissional, enquanto a medicação não faz efeito, é evitar lugares que você veja que são gatilhos. Então, assim, evita lugar muito lotado, se isso te faz mal. Evita transporte público, se você puder. Evite situações que vão ser gatilhos emocionais. Se você tá vendo aquela série, aquele filme, que você, mesmo que você
gosta e você acha que vai te fazer mal, evita, sabe? No começo do tratamento, se blinda de muita coisa. Se você não quiser sair de casa, não se força. Se você não quiser falar com os outros, não fala. Óbvio, não vai entrar numa concha e ficar recluso. Mas assim, pelo menos naqueles momentos mais tensos, se dê o direito de ficar quieto. Agora eu vou mudar um pouco o foco da pessoa que sofre com isso e vou falar com você que tá me assistindo, que é próximo de alguém que tem o problema. Eu, né, como uma pessoa que sofre com isso, acho que eu sei orientar muito bem como você cuidar de uma pessoa com esse tipo de problema. Eu separei algumas coisas aqui. Se você é um familiar, é um amigo muito próximo e já presenciou o seu ente querido, o seu amigo com crise, o que você pode fazer e o que você, em hipótese nenhuma, deve fazer no momento da crise. Primeiro de tudo, nunca menospreze o problema. Síndrome do pânico não é frescura, síndrome do pânico não é falta do que fazer, é uma doença, requer tratamento. Então, no ápice de uma crise, por favor, nunca fale pra pessoa: você tem que mudar isso, tem gente com problema pior, vamos, calma, melhora. Não é assim. Quanto mais você falar isso, mais a pessoa vai se sentir inútil, mais a pessoa vai se sentir inferiorizada e pior as crises vão ficar. Então, tenha muita paciência, tenha calma, esteja ali do lado dessa pessoa. A segunda coisa nunca, em hipótese alguma, tenta tirar o foco da pessoa contando uma história pior. A pessoa tá aí, com a pessoa, ela tendo crise, você vai virar pra ela e falar assim: você viu que fulano morreu? Você viu que aconteceu tal coisa em tal país? Gente, a pessoa vai somatizar isso na cabeça dela e a crise dela vai ficar 10 vezes pior. Porque quando nós estamos no ápice de uma crise, a gente perde um pouco de noção da realidade. Então, se eu tô ali, passando mal, tendo crise, a pessoa chegar pra mim e contar uma tragédia, eu vou achar que isso vai acontecer comigo, eu vou ficar com medo disso acontecer comigo e a crise vai piorar. Então, tudo vira uma bola de neve na nossa cabeça. Quando a gente tá com crise, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo que alguém próximo morra. As piores hipóteses possíveis e imagináveis dentro da cabeça. Eu acho que vai ter um furacão em cima da minha casa. É mais ou menos isso, sabe? Você acorda, às vezes você tem uma crise de madrugada, você acorda ver se a pessoa tá respirando do seu lado porque você acha que ela morreu. Assim, jamais venha com histórias trágicas perto de uma pessoa que está tendo crise. Outra coisa, não trate a pessoa como uma coitadinha. Ai, tadinho, né? Ai, gente, é pior. Não trate com grosseria e também não trate como coitadinho. A gente só precisa de uma coisa quando nós estamos tendo crise: paciência e calma. Às vezes eu não quero que você fale nada a hora que eu tô numa crise. Eu não quero que você fale que vai passar, porque eu sei que vai passar. Eu não quero que você fale que eu não vou morrer, porque eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que eu não vou ficar louca. Eu sei que eu preciso ter calma. Eu só quero uma coisa da pessoa que tá do meu lado quando eu tenho uma crise: que ela sente do meu lado, que ela esteja ali, que ela segure a minha mão, que ela me abrace, que ela tenha paciência, que vai passar. Só que eu sei que vai passar. Pode demorar 10, 15 minutos, pode demorar 1 hora. Eu só preciso de paciência e de calma. E você que tá do lado de alguém que tem síndrome do pânico, no meio de uma crise, não se sinta impotente, porque infelizmente você não pode fazer nada. Infelizmente, a única coisa que você pode fazer, e que já é uma grande coisa, é estar do lado dessa pessoa. Se ela quiser água, vai pegue água. Se ela quiser um abraço, vai e dê um abraço. Se ela quiser que você fique quieto, fique quieto. Você não tem como fazer parar, você só precisa estar ali. Você só precisa ter paciência e passa. E depois que passar, se essa pessoa não estiver buscando uma ajuda, oriente ela a buscar ajuda profissional. Não deixe essa pessoa tentar achar que vai se curar sozinha, porque não vai. A síndrome do pânico é uma doença como qualquer outra. Sem o tratamento adequado, ela pode piorar. Com o tratamento, ela se reverte. E o meu último conselho, bom, é o mesmo do último vídeo, é o mesmo que eu já repeti diversas vezes aqui nesse: procure ajuda. Não pense que o que você tem é frescura, não pense que o que você tem não é nada, é uma doença. Se as crises estão se repetindo, se você se identificou com isso que eu falei aqui, procure ajuda. Ou se você conhece alguém, você identificou essa pessoa nas minhas palavras, oriente ela e faça ela buscar ajuda. Síndrome do pânico tem cura, mas ela precisa ser tratada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu curtir, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque você pode ajudar uma vida, você pode salvar uma vida, você pode ajudar muitas pessoas. Se vocês quiserem conversar sobre isso, as minhas redes sociais estão aí no box de informações. Me sigam, me chamem pra conversar. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais vídeos sobre esse tema, querem algo mais detalhado, mais específico, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. Um beijo e até o próximo vídeo.